Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com tuas penas. Oi, som. Som. Ei, som. Ei, som. Oi, som. Pronto. Oi. Baixa um pouco esse aqui da irmã. E o meu tá ok. Boa noite para você que veio. Baixa só um pouquinho esse meu, está dando um pouco de microfonia. Como é bom a gente poder estar aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Eu convido você nesse momento a ficar em pé e juntos fazermos uma oração. Vamos começar e pedir a presença do Espírito Santo nesse lugar, porque hoje é uma noite para adorarmos ao Senhor. Querido e amado Deus, bondoso Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor cuidou de cada um de nós e nos trouxe até aqui. Eu peço a Deus a presença do Teu bom e Santo Espírito na vida de cada um que aqui se encontra. Por favor, Senhor, cuida de nós, nos ajuda. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, por favor, perdoa as nossas falhas. Seja com aqueles irmãos que estão em casa, provavelmente se arrumando para vir, com aqueles que não podem vir, que o Senhor possa ser com cada um, pois o Senhor sabe os motivos. Com aqueles que estão doentes, que o Senhor possa visitar, meu Deus, e ter misericórdia de cada um. E com nós também, meu Deus, porque nós somos tão miseráveis, pecadores, nós não merecemos, Senhor, o Teu perdão, a Tua graça, mas nós necessitamos. Então, eu peço que o Senhor nos ajude, por favor, e seja conosco, seja com esse momento de cântico, dos louvores ao Senhor. Eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar e vamos adorar o Senhor. Muito em breve, nas nuvens do céu, o veremos e com ele subiremos. Vamos cantar. Ao mesmo dia que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Muito em breve o veremos. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá.
creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém. Nós o veremos Amém. não como um espelho, como naquele tempo que o espelho era feito de metal e a imagem era distorcida, manchada, mas nós o veremos face a face. Vamos cantar do melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Vamos cantar juntos. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez uma encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus,
Amém. Amém. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Porque pode ser em qualquer lugar, mas se Cristo estiver presente, o ambiente é diferente. Quando nós colocamos nossa vida aos pés do Salvador, nós conseguimos então ter uma paz que o mundo não pode dar. Mesmo diante dos problemas, das dificuldades, mesmo diante do impossível, aos pés do Salvador, ele diz que tudo é possível ao que crê, mas tem que ser aos pés dele. E nós venhamos então confiar no Salvador que temos, porque ele é capaz de fazer tudo, inclusive aquilo que você pensa que é impossível. Vamos adorar mais uma vez? Plena vida se entregou naquela cruz.
Amém. Amém? Ronald, coloca o primeiro louvor de novo para a gente cantar. Vamos cantar todos em pé. Verei Jesus. Primeira vez foi ensaio, agora é valendo, viu? Ao mesmo dia em que verei uma pequena luz do céu, E esse dia não está distante. e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. É a promessa para todos nós. Muito em breve Jesus vai voltar. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, e gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém? Convido você que puder nesse momento se ajoelhar e juntos orarmos ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque a promessa da volta de Jesus ela é real. Nos ajuda, Senhor Deus, diante do mundo que vemos, enxergarmos, Senhor Deus, os sinais claros da volta do nosso Salvador. Ó Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos que toda e qualquer dificuldade que passamos aqui nessa terra é passageiro. Muito em breve Jesus voltará e todos os problemas irão ser solucionados. Ó Pai,
Ajuda-nos a ter fé, dar-nos força, Senhor Deus, para então nos prepararmos para aquele grande encontro. Ó Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo fale através do mensageiro e que as palavras dele, Senhor Deus, sejam de fortalecimento da igreja, para a edificação do Teu povo, Pai, para a união de cada um de nós. Faz, Pai, com que nós venhamos compreender a Tua vontade em nossa vida. Ó Senhor, te peço, Pai, por favor, abre o nosso coração para que nós venhamos receber essa mensagem, Senhor. Que o Espírito Santo habite também em nós. Por favor, esteja com os momentos a seguir, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, nós teremos então a adoração através de dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Oremos. Aqui está, Pai, dízimos e ofertas que foram depositados, Senhor Deus, por gratidão e por dependência de Ti. Sabemos, Senhor Deus, que nada temos e que tudo é Teu. Mas o Senhor nos confia, Senhor Deus, recursos para nos mantermos e também, Senhor Deus, para contribuirmos com a Tua obra. Por favor, Pai, que nós venhamos enxergar, Senhor Deus, a necessidade de sermos, então, dizimistas e ofertantes. Toca o nosso coração e nos faz, Senhor Deus, felizes em poder participar dessa grande missão. Que esses recursos, Pai, sejam para mantimento desta casa e também, Senhor Deus, para a obra em todo o mundo. Por favor, Senhor Deus, abençoe, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, antes do momento de louvor especial, é só pedir para a comissão da igreja ficar, que no final nós teremos uma reunião rápida. Eu acho que é só uma pauta, eu acho que não demora não, tá bom? Só isso. E agora, irmão Mendonça vai adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Louvado seja Deus, desde agora e para sempre, amém? Vamos cantar junto esse louvor, ele vai aparecer aqui. Lá no céu, irmão, não vai ter playback não, vai ter playboca. A gente vai cantar com a boca mesmo, amém? Louvado seja Deus. Pense você cantando junto com os anjos. É um privilégio, né? Louvado seja Deus. Aí, olha, lá no céu não vai ter problemas técnicos, né? Não vai ter problema de energia, né? Essas coisas triviais que tem aqui na terra, né? A energia pode faltar, mas a nossa não. Amém?
Ele é o Senhor que restaura a comunhão. É o que tem misericórdia, dá perdão e atrás dos teus caminhos incertos. Ele é quem faz pro teu deserto manancial, habitar na terra, fruto igual ao que é regado pelas águas das chuvas, ao cheiro das águas, se faz tudo novo, as cinzas renovam, ressuscitam-se sonhos, ao cheiro das águas, o que foi cortado, no chão foi deixado, eles levantarão, onde o rio passar, trazendo vida, onde o rio passar, vai levar mágoas antigas e tudo viverá. Ao cheiro das águas, onde o rio passar, vai curar dores secretas, onde o rio passar, vai sacar a alma deserta e tudo viverá. Ao cheiro das águas, Ele é quem faz do teu deserto manancial, faz brotar da terra seca fruto igual ao que é regado pelas águas da chuva, cheiro das águas, se faz tudo novo, cinzas renovam, ressuscitam-se sonhos, ao cheiro das águas, o que foi cortado, do chão foi deixado, ele levantará, onde o rio passar, trazendo vida, onde o rio passar, vai levar mágoas antigas, tudo viverá. No cheiro das águas, onde o rio passar, vai curar dores secretas, onde o rio passar, vai saciar a alma deserta e tudo viverá. Ao cheiro das águas, o rio passar, trazendo vida, o rio passar, levar mágoas antigas e tudo viverá. Amém, irmão Mendonça. Louvado seja Deus. Boa noite. E Deus abençoe cada um de nós, amém? Eu prego, eu tenho um sentimento que quando eu estou pregando também, principalmente eu estou pregando para mim. E quando eu começo a estudar para a pregação, eu busco aquilo que
vai me ajudar e que com certeza também vai ajudar os meus irmãos, porque nós andamos nesse mesmo caminho, amém? Buscando a salvação eterna. E a mensagem de hoje, ela vai falar muito do nosso Salvador Jesus Cristo, que Ele faz por nós, né? E muitas vezes a gente vê nas Escrituras muitas histórias, mas não vê que todas elas, o foco é Jesus querendo nos salvar. E quando o 1 Timóteo diz que ele é o nosso único intercessor, isso já é para falar muita coisa para a gente. Nós não temos outra saída nas nossas vidas se não é se entregar a esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo. Eu queria abrir a Bíblia com vocês em 2 Coríntios, capítulo 5, para começar a nossa mensagem de hoje. E quando acharem, diga amém. E nós vamos fazer uma oração. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque mesmo tendo um dia corrido, um dia de apertos para muita gente, dificuldade, para outros mais tranquilos, mas também hoje nós tivemos um dia que nós tivemos a oportunidade também de decidir várias coisas. E nós vamos ter mais dias de oportunidade para decidir também. Nos ajuda sempre a decidir, Senhor, a estar sempre do Teu lado, a nos entregar a Ti e a nos preparar para a Tua vinda. Que esse seja o nosso objetivo. Que nenhum outro objetivo seja mais importante do que nos preparar para a Tua vinda e estar contigo na eternidade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos começar lendo os versos 18 até o 20. Na minha versão diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Você sabe o que é reconciliar? Você entende que Isaías 59, verso 2 diz que o pecado faz a separação entre Deus e o homem. E nós estávamos separados de Deus. Jesus Cristo veio nos reconciliar com o Pai. Como diz aqui no verso 19, no final do verso 19, não lhes imputando os seus pecados, e pôs-lhe em nós a palavra da reconciliação. Então Jesus Cristo nos reconcilia com o Pai, com Deus, e também nos dá o ministério de reconciliação. O que é isto? Nós também agora fazemos parte dessa obra maravilhosa de Jesus, que é reconciliar as pessoas pecadoras, perdidas, a se entregar a Jesus.
para poder, quando Jesus voltar, essas pessoas estar preparadas para estar com Cristo. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 28. Hoje nós vamos dar uma volta pela Bíblia. E também, se puder, já ir separando o texto que vai ser, que é paralelo a esse, em João capítulo 1, abra também, para nós lermos logo em seguida. Porque um tem a ver com o outro, certo? Gênesis capítulo 28, nós vamos ler verso 12. 28, verso 12. Eu esqueci de anotar, ainda bem que eu lembrei. Amém? Na minha Bíblia diz assim: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Agora vamos completar em João capítulo 1. João capítulo 1, a partir do verso 45. Porque eu quero ler mais, que eu gosto dessa história. Eu queria compartilhar com vocês, mas tem um texto aqui que vai conciliar com o de Gênesis. Vamos lá, verso 45 do 1 de João. Aqui Jesus está chamando os seus discípulos, né? Cada um. E a história aqui de Natanael, ela me comoveu bastante. Eu gosto muito dessa história. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Olha o que ele diz. Natanael respondeu e disse-lhes: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Por que Natanael teve essa reação? Eu imagino que Natanael, quando Jesus disse que viu ele debaixo de uma figueira, Natanael ficou admirado, com certeza ele estava fazendo alguma coisa, e ele ficou admirado porque Jesus viu ele lá, e não foi só porque ele viu ele lá, porque ele ficou muito admirado.
Aí Jesus responde para ele aqui no verso 50, e disse-lhe, porque disse, viste debaixo da figueira e crês, coisas maiores do que estas verás. Agora a palavra-chave é essa. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você viu que lá Jacó ele teve a visão da escada, e os anjos de Deus subiam e desciam, o sonho que ele sonhou da escada. E Jesus está dizendo aqui para Natanael que ele vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Aí eu pergunto para vocês, qual é a escada que Jacó viu? Jesus. A escada que vai da terra ao céu. Se você ler lá Gênesis completo, você vai ver que no topo estava Deus. Quem é o nosso único intercessor entre Deus e os homens? Cristo Jesus. É o único que pode nos levar para o céu. Amém? Jesus é a nossa escada. E não só é uma ideia minha, Ellen White também fala assim. Assim foi revelado a Jacó que lhe podia satisfazer a necessidade e anseios da alma. Um Salvador, com alegria e gratidão, viu revelado o meio pelo qual ele, pecador, poderia ser restituído à comunhão com Deus. A escada de seu sonho representava Jesus. Louvado seja Deus. Eu gosto de uma outra experiência que Jesus teve. Na verdade, não é que Jesus teve, ele fez os discípulos passar uma experiência espetacular. E nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 17. Mateus 17. A partir do verso 1. Encontraram? Essa mesma mensagem ela está em Mateus, Marcos e Lucas. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Até aqui, para a gente entender essa mensagem, porque Jesus falou, 6 dias depois, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João. 6 dias depois do quê? Se você ler na sua Bíblia, no capítulo 16, o último verso do capítulo 16, vai dizer que aqui há alguns que não verão
a morte, até que veja o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então, Jesus mostrou para ele aqui, no Monte da Transfiguração, como era o reino de Deus, como era o prazer de estar no reino de Deus, vendo Jesus glorificado. E no verso 4, Pedro diz assim: e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou tenda, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu a voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, e ninguém viu, senão unicamente Jesus. Pedro disse, mesmo com medo, apavorado, porque ouviu a voz de Deus Pai, né? Que lembra, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Jesus veio para reconciliar. Mas Pedro, mesmo com medo, disse assim: Senhor, é bom estar aqui. Você acredita em Pedro? Sim ou não? Acredita que ele estava gostando, tendo prazer daquele momento? Eu digo que nós temos que meditar muito nessas coisas, porque nós temos que ter prazer de estar com Cristo. O nosso objetivo nessa terra tem que ser estar com Cristo. Eu fico em casa às vezes meditando. Eu gosto de meditar mais de manhã. De manhã me vem tristeza, depois vem a alegria quando eu estudo a palavra. Mas eu fico pensando, já pensou eu vou na igreja, venho trabalhar, prego no meu salão, às vezes sou distraído com as coisas do mundo. Senhor, será se eu me perder, como vai ser tão ruim a oportunidade que eu estou tendo de me salvar? Tão grande, você já morreu por mim, eu vou me perder? Aí eu fico angustiado, porque é a pior coisa do ser humano passa, ou vai passar, é perder a salvação. Às vezes nós estamos buscando coisas assim, achando que aquilo ali é tão importante para nós, e não se toca que o mais importante é a salvação. Quantas pessoas morreram perdidas, gente? Quantas pessoas já morreram perdidas? E ainda para piorar, a Bíblia ainda fala da segunda morte. Porque todos vão ressuscitar para receber a sua sentença, para receber lá o documento de culpado. Aquele que não fizer parte da primeira ressurreição, por isso que eu fico angustiado, porque tem coisas nesse mundo que nos tira do foco. Quando eu prego assim, eu prego de coração, porque eu sei o que é ser cristão, eu sei quem é o meu Salvador. Também eu sei quais são as coisas que me tiram do caminho dele, que me atraem. E aí junta tudo. Eu fico triste por mim, fico triste por minha família. Fico triste quando eles não se juntam comigo para fazer um culto, todos. Fico triste. Por que eu fico triste? Porque a gente não é perfeito. A gente precisa mais e mais de Jesus na nossa vida.
Ele é o que vai reconciliar nós com o Pai. E mais uma coisa, nós temos uma missão nessa terra. Esse texto aqui, ele vai seguindo, do 9 ao 13, ele tem uma mensagem para nós adventistas. Ele fala assim no verso 9: E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado sobre os mortos. Ao verso 10 diz: E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizes então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque ele viu Elias no Monte da Transfiguração. E Jesus respondendo disse: Em verdade, Elias virá primeiro. Ele não está confirmando que Elias virá primeiro? Antes que ele venha? Sim ou não? Está confirmando, né? Pois é. Agora também ele volta para dizer que também é quem? João Batista. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vocês sabem o que é restaurar todas as coisas? É essa reconciliação. Preparar as pessoas para ter encontro com Deus. Mas vos digo que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim falaram também, fizeram também padecer o Filho do Homem. Verso 13 diz: Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Então, preste atenção. João Batista representou Elias, sim ou não? Sim. João Batista representou Elias. Ele veio lá no capítulo 9 de Lucas, vai dizer que ele veio no espírito de Elias. E vocês acham que Elias vai vir para restaurar todas as coisas? Elias vai ressuscitar, irmã? Como é que ele vai vir? Pois é. Elias vai vir. Mas não é o Elias literal que vai vir. Olha só a mensagem de Malaquias, capítulo 4. Veja se essa destruição toda que Malaquias fala não é a volta de Jesus. Amém? Malaquias 4, antes de Mateus, o último livro do Velho Testamento, diz assim, ó: Porque eis que aquele dia vem ardendo como que? Na versão de vocês fala o quê? Fornalha? É? Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não vai sobrar o quê? Nem raiz e nem ramos. Vocês sabem o que é raiz? Satanás. Os ramos, as pessoas que vão se perder, que ele enganou. Confirmado pelo Espírito de profecia. Verso 2: Mas para vós, os salvos, os que temem
o meu nome nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como o bezerro da estribaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. O que é o ímpio se fazer cinza debaixo dos pés dos salvos? Como é que acontece essa coisa? Os ímpios se fazendo cinza debaixo dos vossos pés. O homem veio de quê? Pó. O homem vai virar pó. Vai virar chão. Não é que os salvos estão se achando, não. É porque eles vão andar na terra, a nova terra. Agora, como eu disse que essa mensagem é para nós, veja o verso 4. Lembrai de quê? Da lei de Moisés? Tem alguém lembrando da lei de Moisés aí? E os adventistas do sétimo dia? E os judeus também, né? Mas eles é legalismo demais. Então lembrai da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para que todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Aqui é na segunda vinda de Jesus. E ele está dizendo assim, lembre da lei de Moisés. Na lei de Moisés tem um sábado, sim ou não? Pois é. Agora, olha o que ele vai dizer no verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta. Tem aí Elias? Não? No verso 5. Vocês não estão confirmando, eu pensei que estão em outra passagem, outra página. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor foi aquele que ele veio há 2000 anos atrás? Não foi. É agora. Lembra lá da transfiguração? Quem estava lá? Justamente Moisés e Elias. Um representando a lei e outro representava o quê? Os profetas. Também Moisés representava os mortos ressuscitados e Elias os levado vivo. Não é interessante? Não é importante? O verso 6 diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Salvar muita gente, a última mensagem que prega lei e profecia, que reconcilia as pessoas com Deus, Jesus, para a eternidade. Pois, meus irmãos, essa é a melhor coisa que a gente faz. Mesmo que agora não pareça bom, mesmo que agora a gente não queira nos esforçar como deveria, porque nós devemos carregar nossa cruz. Todos nós devemos carregar nossa cruz como Jesus carregou, porque a pior parte, o maior preço, quem pagou foi Jesus. E eu creio que Jesus vai querer muito salvar cada um de nós. Ele quer salvar cada um de nós,
porque eu fico assim, às vezes, com a minha família, às vezes a dificuldade que tem, para se entregar a Deus, a gente fica triste. Aí eu digo, imagine Deus com essa multidão no mundo que não quer. Mesmo a igreja, mesmo nós, irmãos, a gente vem à igreja, mas o nosso cristianismo, ele não se resume só a isso, não. Todos nós temos que ter consciência que nós fazemos parte dessa missão. Todos, sem exceção. Todos nós temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele diz, Ele vem reconciliar, mas também vai colocar muitas pessoas para também reconciliar as pessoas do mundo com Ele. E é esses que vai pregar o amor de Jesus, que estão sendo preparados para se encontrar com Deus, o Pai. Então, a gente tem que colocar isso na nossa mente, a gente tem que meditar nisso, a gente tem que buscar a palavra de Deus todo dia em primeiro lugar em nossas vidas, que ela que vai fazendo que a gente venha ver a nossa falta, realmente, que nós estamos em falta com Deus. E principalmente quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente diz assim, Senhor, eu preciso de mais, eu preciso do Teu Espírito Santo, eu preciso me dedicar mais, porque nós buscamos muito fazer a nossa própria vontade, nossos gostos. Nós temos dificuldade. Imagina só o tempo que a gente passa com Deus, se a gente for de contar a igreja, se a gente for contar um culto que a gente faz em casa, é o mínimo. Numa semana, a gente gasta o quê? Será que a gente gasta 6 horas vindo à igreja sábado, domingo e quarta-feira? Não é isso tudo não, né? Agora vocês imaginam assim, pensem assim, estar com Deus é só vir à igreja, ouvir uma mensagem, orar. A gente, quando é chamado, a gente tem que estar toda hora do dia pronto para Deus. Porque a gente passa, talvez, um tempo muito grande, talvez, pode dizer assim, quase a metade do tempo da nossa vida é dormindo. Aí depois a gente vai fazer as nossas coisas. Depois a gente vai buscar os nossos objetivos. Aí chegou o dia da igreja. Nós já estamos devendo tanto e não quer nem vir para a igreja. Imagina só. Aí a gente pensa, será que eu estou salvo? Será que eu vou ser salvo desse jeito? Você vê na Bíblia que os exemplos dos salvos é diferente dos nossos. É muito diferente. Nós temos que entender que nós estamos numa igreja profeticamente chamada de Laodiceia, que é morna, mas a gente tem que entender que ela, morna do jeito que ela está, ela vai ser destruída. Deus diz assim, quem dera que fosse frio, porque podia até esquentar de uma vez, ou quente, mas morna não vai. Então, nós temos ainda a oportunidade, nós estamos vivos, nós já conhecemos o que Jesus quer, nós já sabemos qual é a nossa missão. E louvado seja Deus, que mesmo ainda tem pessoas que ainda dá estudo bíblico, que ainda visita, que se esforça, mas ainda nós podemos nos esforçar mais. Porque nós não vamos nos esforçar para ser salvos, nós vamos nos esforçar para agradecer o nosso Salvador. Para dizer assim,
Obrigado, Senhor, pela tua salvação. E entendendo que Jesus morreu para nos dar a vida, sofreu, não foi uma coisa fácil. Aí diz, Deus, não, Jesus quis desistir. Ele falou, Pai, se possível, afasta de mim. Foi doloroso. Aqui nesse capítulo de Mateus 17 que a gente leu, não fala, mas no capítulo 9 de Lucas, verso 31, diz que Moisés e Elias vieram falar a ele sobre a morte dele, que ele ia morrer. A morte que ele ia passar. Vieram dar força a Jesus. Depois vocês olham aí o capítulo 9, verso 31, que fala esse mesmo assunto, que diz por que eles vieram visitar Jesus. Eu quero que essa mensagem de hoje, como serve para mim, sirva também para vocês. E eu dizer para vocês que cada dia que a gente fica mais triste, é porque nós estamos nos aproximando mais de Jesus. E a gente vai se sentir mais pecador. Entendeu? Porque a santidade dele é tão grande, e quando você começa a meditar nas coisas dele, você vai diminuindo muito, sabe? E a gente vai voltando para um estado que realmente ele vai nos restaurar. Queria que vocês ficassem de pé para nós fazer a oração, pedir a Deus para nos dar força. Cada dia mais buscar, em espírito e em verdade, esse Deus maravilhoso que nos dá a vida. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra que transforma, que exorta, que nos diz que nós somos pecadores, que necessitamos do Senhor, que faz com que a gente venha a ser humilde, faz com que nós venhamos a ser servos das pessoas que ainda não te conhecem, porque a Igreja Adventista, ela ensina justamente assim, porque quando nós temos cargos, somos líderes, nós somos servos dos outros. Diferente da igreja romana, diferente de outras igrejas que os líderes são enaltecidos, a palavra dele é a palavra que é dita e é batido o martelo, e é isso. Mas aqui, Senhor, nós somos ensinados que a partir do nosso Senhor Jesus, que veio e lavou os pés sujos dos seus discípulos, mostrando que a humildade, o amor, a entrega, a simplicidade é o que vai valer mais no reino dos céus. Abençoa a nossa família, as nossas famílias, abençoa a igreja, abençoa, Senhor, que nós venhamos crescer cada dia, nos momentos que nos restam nessa terra. Sim, Senhor, nos leva também para nossas casas, em paz, sabendo que você está intercedendo por nós. Nos ajuda, Senhor, cada dia a nos apegar a Ti. Abençoa a Tua igreja e te peço, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje já está a porta para despedir dos irmãos.